Bom dia, irmãos. É um curso muito bom, né? Mesmo ele na feliz, né, por estar cursando, mesmo tendo outros cursos, cadeiras também, mas entendo a preocupação também de cada denominação quando faz assim, porque é importante, né, o pastor que chega também de outra vivência, ele ter esse alinhamento junto com a doutrina da denominação em si. Eu fico feliz de estar nesse processo, irmãos, e logo mais estaremos passando essa etapa também, com a graça de Deus. Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, porque nós vamos dando continuidade à série de mensagens no Tiago, na carta de Tiago, e hoje, mais especificamente, Tiago 5, do 1 ao 11, que diz assim: Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntarão os campos de vocês e que mando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos de luxo e de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, está próxima. Irmãos, não se queixem, não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, paciência. Que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Meus irmãos, é muito difícil o justo permanecer em um mundo de injustiças quando ele é tentado dia após dia colocar os olhos nas coisas que estão ao seu redor, sejam circunstâncias, sejam em pessoas. Nessa época em que Tiago escreveu aqui, aproximadamente do ano 40 até o ano 67 aproximadamente, é quando a igreja começou a padecer muitas perseguições. E nesse período, Tiago exorta a igreja e ele começa a sua carta, como bem pregou o pastor Mateus no outro dia, falando sobre nós termos por motivo de grande tendência natural é nós nos questionarmos o porquê nós estamos passando por aquilo. Quando nós passamos por perdas, por privações, por situações diversas que são contrárias àquilo que nós desejamos, que nós almejamos, ou até que nós planejamos, mas mesmo assim nos adveio coisas totalmente contrárias, nós nos colocamos muitas vezes questionando por que Deus nos permitiu passar. Imagine então aquelas pessoas, irmãos cristãos do primeiro século, passando por situações difíceis simplesmente por estarem honrando o nome do Senhor.
simplesmente porque eles se colocaram à disposição do reino do Senhor. Eles então entregaram as suas vidas a Cristo, seus bens a Cristo, partilharam muitas vezes seus bens, e eles estavam passando por diversas provações, de tamanha magnitude e também de diversas formas. Mas o curioso aqui, irmãos, é que nesse meio de tempo de perseguições, de lutas, Tiago começa a fazer agora no capítulo 5 um alerta não só para os cristãos, mas também para os cristãos, aqueles que são empregadores, aqueles que querem ser ricos e aqueles que querem se abaster, mas de forma ilícita. Porque o problema aqui em Tiago 5, de 1 a 6, irmãos, a princípio, não é a riqueza. Porque a Bíblia fala claramente que a bênção do Senhor enriquece. Quando a gente fala em enriquecer, não pense apenas financeiramente. Pense em questão de saúde, pense em família, pense em paz, pense em tudo aquilo que o dinheiro não compra. Mas Tiago faz um grande alerta, e veja bem, não é só o meio-irmão do Senhor Jesus que está falando, um apóstolo de Cristo, não é apenas um homem instituído como uma das maiores autoridades da igreja do momento, não. Ele está transmitindo as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Não só para os seus contemporâneos, mas para mim e para você hoje. Eu ouvi certa feita um pastor comentando sobre esse texto, dizendo que esse texto aqui de Tiago deveria ser pregado e apregoado em todos os recintos do mundo. Sejam eles nas câmaras legislativas, sejam eles no agrupamento de empreendedores, sejam eles em todos os tribunais do mundo, para que todos pudessem se alertar para a gravidade da nossa conduta em Cristo. E aqui, irmãos, lembre-se de uma coisa. A palavra de Cristo, ela não serve apenas para aquele que serve a Deus. Ela serve para todo homem. Como nós temos feito domingo após domingo, lembrando a igreja a respeito dos 10 mandamentos, lembre-se que os 10 mandamentos não se aplicam apenas à igreja. Os 10 mandamentos se aplicam a todas as pessoas do mundo. Agora, feliz é aquele que entende, que conhece e que procura mais ter o conhecimento de Deus na sua vida. Porque uma vez que ele se desafia a conhecer mais, ele vai ser desafiado pela palavra a cumprir essa palavra. Porque senão, ele vai ser, como o Tiago também diz, lá em Tiago 4, se não me engano, verso 12, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós precisamos, irmãos, nos alertar que essa chamada de atenção, esse juízo que vai acontecer, que Tiago está dizendo que vai acontecer, não é algo meramente ilustrativo. Não é algo simplesmente para chamar a atenção das pessoas, não. Ele está dizendo: olhe, o que eu estou dizendo aqui a vocês, ele vai acontecer, mas ai daquele sobre quem vai cair esse juízo. E ele vai especificar sobre quem vai cair esse juízo. Lá no versículo 1 ele diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Certa feita, Jesus, falando aos seus discípulos, disse: dificilmente, escute só, viu? Um rico entrará no reino de Deus. Você pode dizer: mas pastor, você não disse agorinha, né, que o problema não é a riqueza? De fato, não é a riqueza. O problema é o que acontece quando muitas pessoas elas se acham autossuficientes devido a alguns fatores, e dentre deles um dos principais é a riqueza. Porque a mesma palavra de Deus vai dizer o seguinte: não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Veja que coisa. Não é a raiz só de um mal ou de outro, ou de muito, ou da maioria dos males. Não, de todos os males. E isso, irmãos, também não se restringe aos ricos. Isso se restringe a todo aquele que faz do dinheiro o seu Deus. Há muitas pessoas que podem ser abastadas ou ter
deficiência em relação às suas condições financeiras, porém nenhuma nem outra está livre de entronizar no seu coração o dinheiro, o qual o próprio Senhor Jesus personificou em um ser chamado Mamon. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Porque ou há de agradar a um e aborrecer ao outro, ou o contrário disso. Então, o que nos chama a atenção nesse texto primeiro, irmãos, é uma pergunta que eu quero fazer a você antes de continuar a leitura do texto. Quem de fato você está servindo? O que é que tem norteado o seu caminho? O que é que tem mexido nas suas emoções? O que é que tem ordenado você fazer isso ou fazer aquilo? Porque o dinheiro, irmãos, ele é um péssimo senhor. Mas ele é um bom servo. O dinheiro, ele precisa estar subjugado à nossa vontade e ele deve ser usado sim como meio para um propósito e não deixar que ele possa reger as nossas vidas, os nossos pensamentos e nem mesmo as nossas emoções. Porque muitas pessoas ao redor do mundo inteiro se entristecem ou se alegram devido a condições financeiras. Muitas pessoas ao redor do mundo inteiro pensam que o ter é o resultado imediato da bênção de Deus. E não é sempre assim. E muitas vezes até é o contrário disso. Aquilo está servindo de laço para as pessoas afastarem-se de Deus. Porque, na verdade, uma coisa que eu gosto de dizer sempre, o dinheiro ele não tem poder de mudar você. O dinheiro vai mostrar quem você realmente é. Seja o dinheiro ou o poder. E por isso Tiago faz logo um alerta: escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa da desgraça que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas de traças. Você pode até dizer, mas pastor, isso não se aplica ao dia de hoje, né? As riquezas nossas, a minha riqueza em criptomoeda não vai apodrecer, né? A minha riqueza, ela está no banco, né? Está em moedas digitais. Então, isso não se aplica a mim. Mas não se aplica a prata e o ouro, que é a moeda vigente da época também, não, irmãos. Então, é claro que ele está usando uma linguagem figurativa. É claro que ele está dizendo que aqueles bens acumulados ali, eles vão se tornar imprestáveis. Você não se lembra daquela passagem em que o certa feito vai dizer assim, que um homem juntava muitos bens, encheu seus celeiros, e um dia ele disse assim, bem, alma, regala-te, aproveite o que você tem juntado aí durante os anos, e goze daquilo que você adquiriu. E de repente eu ouvi uma voz que dizia, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Essa semana, irmãos, eu estava vendo um trecho de um vídeo, de 100 anos atrás, onde se mostravam crianças, mulheres, homens, fazendo várias coisas, né? Programações em família, outros trabalhando, outros fazendo coisas assim alegres, né? Bebendo, se regozijando em alguma coisa. E a mensagem que está transmitindo naquele vídeo era o seguinte, isso foi há 100 anos atrás. Isso quer dizer que todas essas pessoas hoje estão mortas. Desde o mais novo até o mais velho. O que você está passando hoje, independente de qualquer que seja a sua situação, independente de qualquer que seja a sua posição financeira hoje, daqui a 100 anos, você vai ser, no muito, uma lembrança. Para as pessoas que estiverem aqui. Mas, diante de Deus, como é que vai ser a sua eternidade? E aqui esse alerta para os ricos mostra claramente isso, irmãos. Verso 2 diz assim, as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas por traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados e a ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. O que ele está dizendo é que esse enriquecimento ilícito, ele tem um preço muito alto.
As pessoas costumam viver as vidas como se ela se resumisse nesses poucos anos de vida que nós passamos aqui. E é muito triste, irmão, ver pessoas perdendo a sua alma por coisas. É muito triste ver pessoas amando as coisas no lugar das pessoas. É muito triste nós vemos o número de pet shops que a gente vê na cidade de Recife, por exemplo, em detrimento ao número de roupas para crianças, de lojas de roupas para crianças. Isso é um sinal alarmante, irmãos, que o nosso ego ele está cada vez mais inflado. Porque as pessoas querem se deliciar, não estou falando contra aqueles que têm animais, não, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que as pessoas não podem fazer isso e gastar, por exemplo, horrores de dinheiro com um animal, enquanto tem um ser humano, às vezes, precisando de alimento do lado. E às vezes a pessoa passa, tem condições de fazer, seja pouco, seja muita, e diz apenas um Deus te abençoe. Nós precisamos, irmãos, acordar para a época que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que esses sinais dos tempos, ele está trazendo para nós uma terrível expectativa de juízo muito grande. Mas o texto aqui ele vai dizer ainda mais, olha, isso aqui ele é testemunha para vocês. Ele vai dizer mais que isso, como fogo, vai devorar o corpo de vocês, lá no verso de número 3. E no verso 4 diz assim, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Patrões que, ao invés de pagar no tempo certo e o devido, esses patrões estão retendo, pagando atrasado, e esses patrões estão retendo uma parte daquilo que deveriam pagar. E o texto é muito claro quando vai dizer assim, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus é quem julga, irmãos. Nós, às vezes, não nos apercebemos que estamos vivendo uma realidade que é muito maior, obrigado, muito maior do que aquilo que os olhos podem ver. Há uma realidade espiritual muito maior sobre as nossas cabeças, irmãos. E é isso que rege a terra. Jesus começou seu ministério terreno dizendo, o reino dos céus é chegado. E talvez as pessoas ouvirem aquela mensagem, talvez te questionassem, como assim está chegando? Onde está o reino dos céus? Onde está? Cadê o Messias que não chegou aqui desbaratando os seus inimigos? Cadê o Messias que não chegou aqui empunhando a espada e levantando, conclamando os seus servos aqui, os seus súditos, para então a luta armada contra Roma, que dominava sobre eles? Aí de repente chega o mesmo Messias e vai dizer, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ele estava declarando com essas palavras, irmãos, que o maior inimigo, ele precisava ser vencido, e o maior inimigo, ele não está fora, ele está dentro de nós. O maior inimigo seu é aquele que você vê no espelho todos os dias. O maior inimigo seu não é o diabo, não é o mundo, mas é o seu coração que inclina você para as coisas distantes do Senhor. O maior inimigo é quando você, às vezes, tem dificuldade de orar. Quando você tem dificuldade de clamar a Deus. Pastor, eu não tenho condições de orar. Eu sei o que é isso, irmão, porque eu sou de carne e osso, eu também, às vezes, tenho. Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar em dados momentos, pastor. Me ajude. Ajudo, porque eu também sei o que é isso. Pastor, eu não entendo o que é isso. Irmãos, vamos orar. Mesmo que você nunca vai entender. Mas certamente Deus tem propósitos que são insondáveis. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente precisa, irmãos, escute bem isso, é confiar. O que a gente precisa é se deleitar na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque tudo isso vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente precisa
seja você, independente da situação financeira que esteja, apesar do aviso claro ser aos ricos e desonestos, o que a gente precisa é saber, seja você o pobre que está sofrendo por causa disso, ou seja você o assalariado que depende disso, ou seja você o rico que está fazendo errado, ou seja o seu pobre que está fazendo errado, ou o rico que está fazendo correto, independente da situação que você está aqui nessa noite, nessa manhã, Deus, ele é o seu juiz. Ele é o seu sustentador fiel. Ele é aquele que jamais lhe desamparará. Amém? Fico imaginando, irmãos, queria fazer um parênteses aqui. Coração do pastor Mateus, de Tati, essa semana, com essas lutas com Larinha. E por muitas vezes, meu irmão, essa semana a gente se colocou de joelhos, oramos, choramos por vocês, como se fosse nosso filho, nossa filha. E assim nós temos feito, irmãos, procurado fazer, quando temos sabido de lutas de pessoas aqui. Porque a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Quando eu soube da perda da irmã Maria do Carmo, né? Mas eu já era idosa, tudo mais, eu sei, irmãos, mas é uma mãe, e é uma filha, e é uma neta. Assim como o Hércules também perdeu a mãe dele recentemente. Só sabe quem passa, irmãos, essas coisas. Mas eu quero corrigir essa frase. Não só sabe quem passa, não. Só sabe quem passa e o Senhor que está com você, que jamais desamparou você. E nesse caso aqui, irmãos, há uma expectativa terrível de pessoas que estão enriquecendo de forma ilícita. E essas pessoas estão agindo como se não tivessem Deus. Elas estão agindo como se a vida se findasse aqui e não tivesse mais de prestar contas a ninguém. Essas pessoas, sejam elas crentes ou não, Tiago não define aqui na sua carta, mas essas pessoas, elas está pesando cada vez mais sobre os ombros dela, como se empurrando ela para baixo, para uma eternidade distante do Criador, de tormento, onde Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes, que para o judeu é uma expressão clara de remorso, e um remorso que não dura apenas um dia ou dois, mas toda uma eternidade infindável, distante da presença do Criador, porque essas pessoas pagarão perante o eterno juiz aquilo que elas fizeram e a impenitência do coração delas em se colocar distantes do Senhor e não obedecerem e não derem ouvidos à sua palavra. No verso 5 diz assim: porque você tem tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança. Lembre que o contexto da carta aí é que os cristãos estão sendo perseguidos. E nesse contexto de perseguição, imagine só, irmãos, perseguição, prisão, morte de cristãos, e mesmo assim parece que, porque Tiago escreveu aqui numa carta, colocou isso numa carta, enquanto então, ao que tudo indica, há cristãos aqui também, ou ditos cristãos aqui também, e está causando um sofrimento ainda maior para empregados seus que estão ali sofrendo por situações diversas. E Tiago está dizendo ali, em meio à matança. Vocês têm tido uma vida de luxo, de prazeres da terra, têm engordado. Como Tiago está dizendo assim, o que é isso que vocês estão fazendo? No meio desse, num momento como esse, vocês estão fazendo isso. É muito semelhante ao que a gente tem visto aí no Rio Grande do Sul, irmãos. De pessoas desviando dinheiro, desviando recursos, desviando bens. Recentemente teve uma pessoa que recebeu voz de prisão ao vivo lá, porque pegou doações, estavam vendendo doações. Veja que coisa. E perguntaram para a pessoa, você acha que é certo isso? Ele fez, certo não é não. Aí ele fez, sim, então por que você está fazendo isso? Então as pessoas precisam dessas doações. E ele não soube responder, irmãos.
Eu imagino o que é que as pessoas, o que é que nós iríamos responder diante daquele que sonda a nossa mente e o nosso coração. Agora, não pense agora, irmão, que estou falando de alguém que você lembrou agora. Eita, pastor, me veio à mente aquela pessoa terrível. Agora, não, irmãos. Imagine se agora, nesse momento, passasse a sua vida nesses telões aqui. Você ficará mais envergonhado ou ficaria aliviado? Eu posso dizer por mim, eu ficaria envergonhado. Porque diante de Deus, irmão, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É isso que nós precisamos entender. A mensagem do Senhor não é para o meu vizinho, é para mim. A palavra de Deus não é para aquela pessoa que precisa. Ah, como eu queria que fulano estivesse aqui ouvindo isso. Não, irmãos, é para você. É para que nós despertemos desse sono enquanto ainda é dia. Que nós paremos e dizemos, meu Deus, eu preciso me corrigir. Senhor, eu preciso buscar a Deus enquanto é tempo. Porque o amanhã não existe ainda, irmãos. E talvez nem existirá para você ou para mim. O ontem já foi. O que só existe é agora. E como alguém já disse, ele é chamado de presente porque realmente é uma dádiva de Deus para você e para mim hoje. Então, se hoje, diz a palavra de Deus, ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo? Verso 7 diz assim, irmãos. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar um pouquinho antes, lá no versículo 4 diz assim, olha. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita do campo e de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. Veja, essa expressão, ela lembra imediatamente quando Caim matou Abel. E não é à toa. O que Deus está dizendo aqui é que Deus ele é em favor do injustiçado. Deus está batalhando e vai batalhar ainda mais em favor daquele que está oprimido. Deus ele batalhará em favor do desfavorecido. Porque ainda que ninguém veja aquilo que você precisa, Deus sabe. E Ele que te guarda, Ele que te protege. Ele quem te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo, olha, o seu patrão não viu não. Não está vendo não, isso não. Pois eu estou vendo. O seu clamor chegou até mim. Veja, meu irmão, que coisa maravilhosa isso. Você está aflito, irmão. Você está aflita, minha irmã. Não é errado chorar não, viu? Não é errado clamar a Deus. Não é errado botar sua presença na vida do Senhor e dizer, Espírito de Deus, me dê força para passar por essa situação. Antes de fazer algo ao meu redor, meu Deus, ou comigo, Senhor Deus, mas transforma aqui dentro do meu coração, Senhor. Porque o que eu mais preciso, meu Deus, é confiar em Ti. Irmãos, confiar é se lançar para o Senhor. Confiar e dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Eu quero lembrar a você nessa manhã, daquele dia, irmão, que você se lançou e disse assim, Senhor, a minha vida pertence a Ti. A minha vida, eu sou incapaz, meu Deus, de reger a minha vida. Eu sou, meu Deus, inconsequente. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do Senhor como Senhor da minha vida. Lembre, meu irmão, daquele dia. Porque naquele dia, até o dia de hoje, e até o dia de você se encontrar com Ele, Ele segurou na sua mão e jamais Ele soltará. Jamais. Ainda que as confusões estejam permeando sua mente, ainda que outros pensamentos querem entrar na sua mentalidade, a palavra de Deus nos diz, nós temos a mente de Cristo. Ainda que as situações venham para atanazar você, atrapalhar você, tirar sua paz, mas nós servimos aquele que é chamado de Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele não só, irmãos, ele pode trazer paz no seu coração em momento a toda tribulação circunstancial que você pode estar vivendo, mas ele é poderoso para mudar toda a situação. Quando ele chegou no túmulo na frente do túmulo onde Lázaro estava ali já há 4 dias, um pouco antes disso até, ele falou aos seus discípulos: Lázaro morreu, e que bom que eu não estava lá. Que bom que eu não estava lá por vocês. Você está entendendo isso, irmãos? Talvez você esteja assim, mas Senhor, por que isso? Lembre-se daquele homem que estava ali, cego de nascença. Quem pecou? Esse ou os pais dele, Senhor? Não, ele está assim, é para que nele se manifestasse a glória de Deus. Por que estou passando isso, Senhor? Porque para que você se lembre que para assim Deus vai manifestar a glória dele. Não há sabor de vitória devido sem a luta. Lembre disso, irmão. Por que estou passando isso, Senhor? Porque você vai um dia dizer glórias a Deus por essa ou aquela situação. E entenda isso, não estou dizendo necessariamente que você vai ter a situação mudada, não, viu? Eu estou dizendo que tudo isso aqui vai passar um dia e a gente vai poder chegar no final com a graça de Deus conosco e dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que creem em Cristo terão seus corpos transformados, aleluia. Aleluia, aleluia, meu irmão. Que bênção, irmãos. Isso aqui vai acabar, irmãos. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Não haverá dor, nem pranto, nem choro, porque as primeiras coisas são passadas. E para nós caminharmos do final, irmãos, a última parte desse texto que nós lemos, ele fala justamente aqui no verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E os que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Escute só, irmãos. É como aquela frase que eu vi um dia, e é uma grande verdade, que diz assim: se um homem mau fez o mal para você, se porventura você não perdoar, então haverão 2 homens maus e não apenas um. Vou repetir. Se um homem mau fez o mal a você e você não perdoar, então haverão 2 homens maus. Como nós poderemos, de mão dadas, orar: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Isso é uma condicional, irmãos. Então, que o nosso coração esteja a liberalidade do perdão para outros. Que nós possamos, sim, perdoar aqueles que, porventura, nos fizeram mal, para que a gente não apenas receba a graça do Senhor nas nossas vidas, mas para que nós não nos tornemos aquilo que nós estamos acusando. Amém? O verso 10 diz assim: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Amém? Exemplo de paciência e de sofrimento, irmãos. Jesus, nas bem-aventuranças, descritas lá em Mateus 5, verso 11 e 12, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos maltratarem, vos perseguirem, vos maltratarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que bênção, né, irmão? Que bênção. Mas Jesus também disse outra coisa muito interessante. Ele diz assim: ai de ti, quando todos te louvarem. Ai de você,
Você receber muitos tapinhas nas costas. E você dizer que todo mundo disser para você, que bom, viu? Todos nós gostamos de vocês, né? Opa, tem uma coisa errada, né? Tem uma coisa errada. Tem uma frase também conhecida que diz assim: o segredo do sucesso ainda não foi descoberto, mas o do insucesso certamente é querer agradar a todos. Porque ninguém pode fazer isso, irmãos. Você precisa ser fiel àquilo que é a palavra de Deus, ensina para mim e para você. Você precisa ser firme na presença do Senhor. Você precisa, ainda que tenha que passar por perseguições, por desolações, por perdas por causa disso, mas lembre-se, como diz aqui no versículo anterior, eis que o juiz está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. E o juiz é o seu pai. Lembre-se, essa relação de juiz e pai, ele não vai deixar de julgar você, mas ele não vai deixar de acolhê-lo também como filho. Se você for filho dele. Ele não vai deixar você sem a repreensão que ele precisa dar a todo filho. Mas também nós não seremos julgados eternamente pelo nosso pecado com o mundo. Porque o Cordeiro de Deus, ele pagou o preço por mim e por você. E a cruz está vazia, irmãos. Aleluia. No último versículo diz assim, verso 11: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Irmão, sinceramente, vou abrir meu coração para vocês, tá? Eu não conseguia ver toda essa paciência de Jó, não. Jó, quando foi cometido por males, ele disse, maldito o dia que eu nasci. Mas eu entendi melhor a paciência de Jó quando no meio da noite mais escura que ele estava, ele perguntou a Deus por que ele estava passando por aquilo. Enquanto seus amigos estavam acusando ele dia após dia que devia ter algum pecado escondido para ele estar passando por aquilo ali, porque o senso comum nosso ainda é assim. Está passando por isso, tem alguma coisa errada. Mas Jó não foi por nada disso, a Bíblia diz claramente isso. Porém, naquele questionamento para com Deus, por que ele estava passando por aquela situação toda, Deus simplesmente respondeu com uma pergunta. E a pergunta se repete por várias vezes. Onde estavas tu? Escute só, irmãos. Eu quero terminar essa mensagem dizendo isso. E Deus vai relatar de várias das maravilhas que ele fez. Onde estavas tu, Jó, quando eu estendi os céus a palmos? Onde estavas tu, Jó, onde eu disse para o mar, até ali tu irás e não mais adiante? Onde estavas tu, Jó, onde eu pesei as mais altas e mais pesadas montanhas em balança de ourive? Onde estavas tu, Jó, onde eu coloquei cada uma das estrelas no céu e chamando cada uma pelo seu nome? Onde estavas tu, Jó, quando eu criei o Leviatã, o Bemote? Onde estavas tu, Jó, quando eu criei todas essas coisas? E Jó foi pequeno, ficando pequeno. Eu disse, Senhor, como louco eu falei. O que é que isso nos ensina, irmãos? Ela nos ensina que a prova ela é pedagógica. Ela nos ensina que os momentos de dor, de aflição, de tristeza, eles nos ensinam como nenhum outro momento. Deus nos livre de nós precisarmos passar por situações mais adversas das quais nós já temos passado. Que nós aprendamos com a palavra, que nós temos as nossas experiências com Deus, que nós busquemos ao Senhor com todo o coração, que nós possamos aplicar o nosso dia, irmãos, começar o nosso dia. Se eu sei que eu preciso buscar a Deus,
em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as demais coisas que eu preciso do meu dia me serão acrescentadas. Então, por que eu não estou fazendo isso hoje? Se eu sei que eu preciso amar a Deus com inteireza de todo o meu coração, alma, força e entendimento, por que eu tenho colocado outros amores no lugar de Deus? Porque muitas vezes eu tenho me assegurado nos bens como se eles fossem de fato minha segurança, quando não são. Porque eu tenho tanta expectativa, seja ela boa ou ruim, quando diagnósticos vêm, mesmo sabendo que eu tenho um Deus nos céus, que Ele é acima de todas as coisas. Isso eu estou falando para mim e para você, viu, irmão? Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós precisamos reconhecer que nós dependemos do Senhor, não só para um dia ou dois, mas todos os dias da nossa vida, até o momento que nós nos encontraremos perante Ele. Mas quando nos encontrarmos com Ele, a Bíblia diz que o dia da volta do Senhor, ele será um dia terrível para alguns. O terrível dia do Senhor. É assim que a palavra de Deus descreve. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de cada um, não adianta. Deus não está olhando aqui a Igreja Cristã Nova Vida de Boa Viagem. Não. Deus está olhando cada um de nós individualmente. Não adianta você chegar diante do Senhor, mas Senhor, eu fiz parte daquela igreja ali, pastor, Senhor. Aquele pastor Mateus ali, um homem muito abençoado, temente a Deus, servo do Senhor. Eu fiz parte daquela igreja, Senhor. Eu fui ali, estava lá todo domingo. Eu estava ali ouvindo a palavra, eu ouvia a palavra todos os dias. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, muitas outras coisas maiores, disse Jesus, que alguns dirão diante do Senhor. Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Escute só, irmãos. E a Bíblia diz, aqueles ouvirão da parte do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. E eu queria terminar a mensagem, irmãos, dizendo uma coisa para você. Talvez seu coração esteja enganando a você até esse dia de hoje, dizendo que você não é, que você é uma coisa que você na verdade não é. Que você é filho de Deus, que você é servo do Senhor. Aquele que é filho de Deus mesmo, ele é testificado pelo Espírito, diz a palavra, dentro de você, que você é filho dele. Escute só. Mas o filho mesmo, ele tem um grande sentimento de imerecimento. Eu não mereço, Senhor. Eu não mereço. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço essa graça. Eu não mereço essa presença. Eu não mereço isso para mim. Eu não mereço. Porém, aqueles que se acham dignos disso, esses são normalmente enganados por muitas pessoas que querem massagear seu ego, mas nesse massagear seu ego estava fazendo você cada vez mais distante de Deus. A palavra de Deus ela nos confronta, irmãos, mas ela nos revive. A palavra de Deus nos desafia, mas não nos deixa só. A palavra de Deus é aquela que nos lança para o precipício, mas estará conosco nos segurando na queda. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Deus não livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo ardente. Talvez você conheça mais como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas Ananias, Misael e Azarias, eles foram homens tementes a Deus. Mas o Senhor, na fornalha, os livrou. Talvez você esteja dizendo, pastor, estou passando por um momento de tribulação tão grande. Deus ele é poderoso e suficiente para te livrar, mesmo dentro da pior situação. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus.